Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Neste dia estarei aí começando o capítulo 15. Capítulo 15 de Lucas, ele narra 3 parábolas de Jesus. E nós vamos falar sobre elas. Lembrando que eu tenho uma playlist deste Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 14. Eu vou deixar no card acima uma playlist para que você possa assistir os demais vídeos. Vamos lá. Está aí. A parábolas da ovelha desgarrada e da dracma perdida. Na verdade, ainda tem uma outra parábola neste capítulo deste Evangelho, a partir do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Vamos lá, então, ler o texto aí. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, veja aí o público de Jesus. O primeiro público aí mencionado por Lucas é que publicanos e pecadores aproximavam de Jesus para escutar. Quem eram os publicanos? A palavra grega é telones. Telones eram cobradores de taxas ou impostos. Entre os romanos, geralmente um homem da ordem equestre, cobrador de taxa, imposto, alguém empregado por um publicano ou responsável pela coleta de impostos. Os coletores de impostos eram como uma classe detestada não somente pelos judeus, mas também por outras nações, tanto por causa de seu emprego, como pela sua crueldade, avareza e engano usado para realizar a sua tarefa. Então, esses são os telones. Então, geralmente eles eram cruéis, avarentos, usavam de enganos para executar o seu trabalho. E pecadores é um adjetivo para designar aquele que comete delitos contra Deus. É o hamartolos. Hamartolos aí, dedicado ao pecado, aquele que está fazendo pecado. Mas tinha um outro grupo também, que estava ali próximo de Jesus. Quem? Vamos lá ver. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Murmurar aí é diagoguzo. Diagoguzo é queixar-se injustamente, murmurar. Então, os fariseus, eu já falei em outros vídeos quem eram os fariseus, eles eram os parushim, que vem da palavra parush, eram os separados. Esse grupo, eles começaram aí, provavelmente aí depois do cativeiro babilônico, mais precisamente ali, durante ali a revolta dos macabeus, esse grupo. De acordo com Flávio Joséfo, na época de Jesus eram 6.000 fariseus. E também os escribas, que eram os gramateus. Os escribas, eles poderiam ser tanto do Império Romano como dos judeus.
O escriba era um servidor público, secretário, arquivista, trabalhava para o Estado. E também os gramateus, de acordo com a Bíblia, era uma pessoa versada na lei de Moisés e nas Sagradas Escrituras. Geralmente eles eram intérprete e professor. Então eles que copiavam as Sagradas Escrituras, pois neste período não existia sistema de grafia, de gráfica. E estes dois grupos aí, os fariseus e escribas, eles murmuravam de Jesus, dizendo que Jesus recebia pecadores e comia com eles. E aí Jesus, devido a esse questionamento, veja bem que as 3 parábolas deste capítulo, elas foram proferidas por Jesus devido ao fato de que fariseus e escribas, eles murmuraram de Jesus. E aí, após essa murmuração, Jesus ele conta estas 3 parábolas. Interessante que Jesus não fica satisfeito em fazer menção de uma somente. Ele conta 3. Vamos lá. E ele começa: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Interessante que Jesus coloca aí. Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha só. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus conta a primeira parábola. A primeira parábola que Jesus conta, ele fala de um homem que ele possuía 100 ovelhas e uma delas se perde. E após uma delas se perder, ele deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu e não se cansa até encontrá-la. E quando ele encontra, ele coloca sobre os seus ombros, cheio de júbilo. A palavra grega júbilo aí é hairo. Hairo é estar contente, estar regozijante, ficar extremamente alegre. É o significado da palavra. E outra coisa, ele não fica satisfeito em somente ele sentir esta alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Interessante é que Jesus ele deixa as 99 no deserto. A palavra deserto no grego ali é eremos, lugar solitário. As 99 que estão juntas, interessante é que não deixa ela, não fala aqui que elas ficaram no curral. Até porque não diz aqui que era à noite, porque geralmente à noite as ovelhas eram recolhidas para o aprisco ou para o curral, e ali o pastor ele dormia na porta do curral, guardando as suas ovelhas. Não diz que ela deixa eles
ele deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu. Interessante. Jesus, ele conta algo assim interessante para nós pensarmos. Por que Jesus, ele deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu? Vamos pensar. O versículo 7 vai responder tudo isso. Olha, digo-vos que assim haverá maior júbilo. Olha aí, júbilo novamente aí é rara. Rara, esse substantivo feminino fala de alegria, satisfação. O rairo ali em cima também. Interessante que o rairo do verso 5, ele é um verbo, é estar contente. E aqui já é um substantivo, rara. Rara, aí fala de satisfação também, de alegria. E digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Olha só, arrependimento é metanoel, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele coloca justo aí, é de Caios, homem que observa as leis divinas. De Caios, a palavra justos, homem que observa as leis divinas. Uma pessoa virtuosa e que guarda os mandamentos de Deus, é o significado. Que não necessita de metanoia, substantivo feminino, é quando alguém arrepende e tem uma mudança de mente e de propósitos. Então, ele muda a sua mente, é o que acontece quando se muda a sua mente, é o arrependimento. Então parece que o que Jesus quer focar aqui é o seguinte: o foco dele aqui não é tanto as 99, não importa onde elas ficaram, se foi no deserto ou no curral. O importante aqui da parábola, o foco da parábola aqui é a ovelha perdida que foi encontrada. E Jesus está dizendo o seguinte, que publicanos e pecadores, esses dois grupos, eles eram o quê? A ovelha perdida que foi encontrada. E veja bem que aqui nesse contexto, os publicanos e pecadores, eles não eram povos gentios, os goim, como dizem os judeus. Não, eles não eram os goins. Eles eram judeus, porque Jesus ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro momento, quando Jesus veio aqui como homem, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus através da pessoa de Cristo, porque Jesus morreu no Calvário. Por isso que ele fala lá em João também. Esse texto que eu citei agora está no capítulo 1 de João. E lá no mesmo Evangelho de João fala que ele cita para os discípulos assim: quando eu for levantado, a todos atrairei, judeus e gentios atraídos através da cruz de Cristo. Mas no primeiro momento Jesus veio para os judeus. Por isso que então ele fica alegre. Ele conta essa parábola e diz que haverá maior júbilo no céu por um pecador. Então aqui os publicanos e pecadores estavam arrependidos. Então o foco da parábola é judeus que se arrependeram dos seus pecados. Vamos mais um pouquinho. Vamos ver já quantos minutos aqui que eu tenho. 15 minutos, então não vai ser possível eu falar todo o capítulo. Eu vou deixar a parábola do filho pródigo para o próximo vídeo, aí eu encerro este capítulo.
Mas neste primeiro momento agora eu vou ficar somente com essas duas parábolas. E aí, Jesus conta outra parábola. Ele termina a parábola aí da ovelha, né, perdida. E ele no 8 diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Interessante que Jesus aqui agora, ele não usa um ser vivente, porque na primeira parábola e na última parábola ele usa um ser vivente, ele usa um animal, e na última parábola desse capítulo ele usa um ser humano, mas os dois são seres viventes. Nesta segunda parábola aqui, Jesus vai usar algo inanimado, um objeto. Ele fala de uma dracma. Então, qual é a mulher? Uma gunê. Guneira aí, uma mulher de qualquer idade, seja virgem, casada ou viúva, uma esposa ou noiva. É um substantivo feminino genérico para designar mulher. Que tendo 10 dracmas. Dracmas é uma moeda de prata grega que tem aproximadamente o mesmo peso do denário romano. Então, a dracma, ali no período de Jesus, tinha o mesmo valor, aproximadamente quase o mesmo peso, né, e o valor de um denário. O denário, ele era uma moeda romana e a dracma era uma moeda grega. O denário era o valor pago por um dia de trabalho para um trabalhador braçal. Então veja aí que a mulher tinha o quê? 10 dracmas, ou 10 moedas que poderia pagar 10 dias de trabalho de um homem. E se perder uma, não acende a candeia. Candeia aí é uma luminous, tipo um castiçal, onde se coloca o azeite para que ele ilumine a casa. Vamos dizer assim, uma lamparina. Nos nossos dias seria uma lamparina, uma lâmpada. E diz aqui que varre a casa e a procura diligentemente. A palavra diligentemente aí, esse adjetivo, é epimelos, que é procurar cuidadosamente até encontrar. E interessante que, tendo achado, então veja que o detalhe não é as 9 que ficaram, que ela tinha controle sobre elas. As 9, com certeza, estavam guardadas ali em algum lugar. Não estava preocupada com as 9. Igualmente com as 99 da parábola anterior, aqui é a mesma coisa. Ela não estava... O foco da parábola de Jesus não era nas 99, não era nas 9 que ela tinha ciência onde elas estavam, não. O foco da parábola é naquela que havia perdido. Então vai. E tendo achado o que? A dracma, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo. Aqui o verbo aqui é sugihairo. Sugihairo é congratular, é compartilhar da alegria de alguém. É por isso que a palavra sugihairo, aqui nesse texto, é composto de 2 palavras. Vem da palavra compartilhar e alegria. Então, hairo é alegria.
E é um verbo, sugihare, compartilhar a alegria de alguém. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. E aí Jesus repete o mesmo que ele repetiu lá em cima. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo, não é haverá e nem houve. O verbo aí, ginomai, ele está conjugado no presente, depoente, média ou passiva, no modo indicativo, que é esta palavrinha aqui, ó, ginetai. Ginetai no verbo, que o verbo é ginomai, só que está conjugado como ginetai, porque ele está no presente, no depoente, média ou passiva, no modo indicativo, na terceira pessoa do singular. Então, dizendo assim, que há, então está no presente, há júbilo. Aí ele usa novamente aí o substantivo feminino rara, para dizer que há muita satisfação diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Novamente ele usa o verbo aí metanoel, que é esta palavrinha aqui, ó. Só que o verbo é metanoel e ele está no presente ativo, no particípio. Então, um pecador que muda sua mente, que muda o seu comportamento diante de Deus. Então, novamente, Jesus está focando aqui a dracma que havia perdido e dizendo o seguinte: quando um pecador se arrepende dos seus pecados, então o problema é o seguinte, não é o fato, eles estavam censurando Jesus devido ao fato de Jesus estar comendo com os publicanos, mas na verdade Jesus, ele não estava simplesmente comer por comer, ele estava ali anunciando o evangelho do reino. E o intuito de Jesus é que esses pecadores se arrependessem dos seus pecados. E o foco dele é o seguinte, que há júbilo, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador aí, o pecador aí, essa palavrinha aí, o adjetivo, hamartolos, por um pecador que muda sua mente e para de pecar contra Deus. Então esse é o foco da parábola. O foco da parábola é naqueles que estão perdidos, estão cometendo delitos contra Deus e que após ter encontro com Jesus, eles mudam a sua mente, mudam a maneira de pensar, para de praticar o pecado e se volta completamente para o Senhor. Pois bem, eu vou ficando por aqui, porque a parábola aí do filho pródigo é uma parábola grande e vai demandar muito tempo e o vídeo vai ficar muito extenso. Eu não quero isso. Quero um vídeo aí em torno de 25 minutos que fica fácil para que as pessoas possam assisti-los. Um vídeo grande acaba sendo cansativo. Então no próximo estarei falando sobre a parábola do filho pródigo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.